Se você está pensando em construir seu próprio domo geodésico, possivelmente uma das principais questões que você tem se perguntado é: quanto tempo leva para poder construir seu próprio domo? Nesse vídeo eu vou te explicar alguns elementos que determinam o tempo e também vou te dar algumas dicas de como você pode economizar tempo e também dinheiro, obviamente, na construção do seu próprio domo. Bom, a primeira coisa que vai determinar o tempo que você vai levar para construir seu próprio domo tem a ver com o modo de produzi-lo. Você tem algumas opções e essas opções vão determinar e muito a questão desse tempo. Quando a gente trata, por exemplo, da mão de obra que vai construí-lo, ou seja, as pessoas que vão se dedicar ali a botar a mão na massa, fabricar, montar e terminar seu domo, isso vai determinar, diria que mais de 50% do tempo vai ser determinado por isso. Existem algumas possibilidades, algumas que são mais demoradas, algumas que são mais rápidas, algumas que vão se adaptar no tempo de cada pessoa. Se você, por exemplo, for contratar uma equipe especializada em domos geodésicos, que vai levar a sua própria equipe para fazer todo o processo ali de montagem da sua estrutura, possivelmente eles vão pré-fabricar, como a Meringue faz, todos os elementos aqui das arestas, dos vértices, das placas, da cobertura, e vai levar esses elementos pré-fabricados. Isso quer dizer que você já ganhou um tempo enorme, porque uma parte do processo de produção não foi feito em loco, e sim na oficina, no ateliê dessas pessoas. E com isso você acelera e muito o processo do tempo que você vai levar para querer construir seu próprio domo. Além disso, o fato de ter uma mão de obra especializada, que é profissional, que já tem toda uma organização, ferramentas já adequadas para isso, vai fazer com que seja muito mais rápido o processo construtivo. A gente está falando aí de um domo, por exemplo, de 7 metros de diâmetro, que é muito utilizado aqui no Brasil para um glamping, para um chalé, uma cabana, vai levar em torno de 30 dias aproximadamente para poder fazer a montagem do domo. Tirando, obviamente, a fundação, hidráulica, elétrica, a parte interna. Estamos falando do domo em si, né? Estrutura, placas, cobertura, janela, porta, vidro, esses elementos que são o grosso em si do domo geodésico. Se você for comprar um kit de autoconstrução e for contratar uma mão de obra local de marceneiros, carpinteiros, você vai ganhar um tempo grande, porque você já vai ter grande parte dessa estrutura pré-fabricada e ela já vai chegar meio que pré-pronta, simplesmente para poder fazer a montagem principal ali. E a mão de obra local, ela vai executar essa montagem e aos subsequentes passos ali da construção do seu domo geodésico. Isso vai levar um pouco mais de tempo, porque as pessoas que vão montar geralmente não têm experiência com domos geodésicos. Mas é um processo relativamente simples e fácil de poder ser feito. Um passo a passo de montagem é como montar um quebra-cabeça com todo o mato ali que te diz exatamente como que você tem que fazer para poder montar. Essa opção, por exemplo, do kit de autoconstrução, ela vai levar um pouco mais de tempo para poder se construir do que a contratação de uma mão de obra toda especializada para poder executar, mas você vai economizar geralmente na mão de obra. Por quê? Porque a mão de obra local tende a ser muito mais barata do que a contratação de uma equipe especializada. Geralmente as equipes especializadas em domo geodésico, você vai ter um custo de transporte, alimentação e um custo de mão de obra geralmente mais elevado, justamente pelo deslocamento dessa equipe e também pela questão da especialização que essas equipes geralmente têm. Então é um meio termo bem interessante para você conseguir construir e colocar no tempo aí. Então, por exemplo, o que levaria em 30 dias com uma equipe especializada, vai levar aí de 45 a 60 dias com uma equipe local utilizando um kit de autoconstrução para poder executar o seu domo. Uma terceira opção seria você aprender todo o processo de fabricação, você mesmo executar a fabricação de todos os elementos e poder fazer desde o projeto até a fabricação das arestas, dos vértices, das placas, das janelas, seja você mesmo, ou seja você e a mão de obra local, como marceneiros, carpinteiros, amigos que podem te ajudar nesse processo. Com isso, você conseguiria adaptar no seu tempo
e conseguiria, obviamente, reduzir bastante a questão do custo. Mas o tempo que você levaria, possivelmente, vai ser bem maior do que as duas opções anteriores. Então, aqui no Brasil, a gente tem essas 3 opções, em geral, para poder construir, sendo que quanto mais especializada a equipe for fazer todo o processo de fabricação e montagem, vai ser um custo um pouco mais elevado, mas o tempo vai ser menor. Talvez, possivelmente, na verdade, o mais curto que você terá para poder construir seu domo. A segunda opção, que é o meio termo, um kit de autoconstrução, vai fazer com que você ganhe tempo devido à pré-fabricação da estrutura e utiliza uma mão de obra local especializada em construção, com madeira, com alvenaria, para poder executar essa construção em um tempo também relativamente hábil. E na terceira opção, que você vai aprender do zero até a montagem, você mesmo, com seus amigos ou com a mão de obra local, fazer todo o processo de fabricação, você vai ter um tempo um pouco maior, mas vai ter uma redução de custos muito grande. Se você deseja construir seu próprio domo geodésico, economizando tempo e dinheiro e tomando as decisões mais acertadas no processo construtivo, com um olhar profissional, de pessoas que são referência aqui no Brasil, eu te convido a conhecer todas as soluções que a Meridian te oferece, clicando no link aqui da descrição e conhecendo todos os serviços e produtos que a Meridian pode trazer e vão acelerar e trazer muita qualidade na construção que você deseja para o seu domo geodésico.